Será que Pedro vai embora do Flamengo? Zenit aproveita a turbulência dos acontecimentos no clube e pedir Pedro em troca de Wendel. Ministério Público abre audiência no caso Pedro. Fala, nação! Se você é amante de futebol e quer ficar por dentro das notícias, já se inscreve nesse canal que traz notícias todos os dias e conteúdos super interessantes do nosso Mengão. Não esquece de ativar o sininho para se manter ligado quando tiver novos vídeos. E compartilha esse canal com aquele seu amigo flamenguista doente que não para de falar de futebol com você. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Indisciplina à vista, Pedro balança entre ficar e partir do Flamengo. Uma situação turbulenta toma conta do Flamengo, e o jogador Pedro está no centro desse furacão. Após levar um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernandes, a conturbada relação entre o atacante e o clube fica cada vez mais evidente. A agressão precipitou uma série de acontecimentos, culminando em uma falta de Pedro no treino, alegando dores no rosto atingido. A permanência do jogador no Flamengo é incerta, e ele pode estar considerando a possibilidade de sair. O técnico Jorge Sampaoli ainda conta com o atacante, mas espera por um pedido de desculpas após o episódio de indisciplina no jogo contra o Atlético Mineiro. Apesar de estar nos planos do clube até o final da temporada, Pedro recebeu propostas atraentes e analisa a possibilidade de uma saída. O cenário é delicado e uma disputa jurídica se desenha no horizonte. Enquanto o Flamengo se respalda legalmente, o jogador considera todas as possibilidades em meio ao clima insustentável de trabalhar com Sampaoli. Dos 27 jogos sob o comando do argentino, Pedro esteve presente em 23, mas o relacionamento parece desgastado. A ausência inesperada de Pedro no treino pode render-lhe uma punição ainda mais severa. O clube avalia aumentar a multa pelo caso de indisciplina, uma vez que o jogador desrespeitou uma ordem de aquecer para entrar na partida contra o Atlético Mineiro. Comportamentos anteriores também contribuem para essa situação. Enquanto o elenco se une em busca dos objetivos da temporada, a diretoria entende que interromper o trabalho de Sampaoli agora seria prejudicial. A controvérsia entre o técnico e o jogador é delicada, e ambos recebem diferentes níveis de respaldo do departamento de futebol. A crise ainda não chegou ao fim, e todos desejam que ela seja superada. Enquanto a tempestade atinge o Flamengo, o clube busca reforços. A última cartada é pelo volante Wendel, mas as negociações com o Zenit se mostram difíceis. O rubro-negro aumentou sua oferta, mas os russos permanecem irredutíveis. Aguardemos os próximos capítulos dessa trama repleta de emoções e incertezas no universo rubro-negro. O destino de Pedro no Flamengo está em jogo, e os desdobramentos prometem agitar os bastidores do Mengão. Fiquem ligados para mais novidades e atualizações aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa história eletrizante. Troca no horizonte, Zenit propõe negociação de Pedro ou Vitor Hugo por Wendel. A novela envolvendo a possível contratação de Wendel pelo Flamengo ganhou mais um capítulo repleto de reviravoltas. O clube carioca recebeu uma contraproposta dos russos do Zenit, que se mostram irredutíveis quanto à pedida pelo volante. Dessa vez, os nomes de Pedro e Vitor Hugo foram colocados na mesa como opções para a negociação. De acordo com informações do site IGE, o Zenit sugeriu ao Flamengo a inclusão de Pedro ou Vitor Hugo no pacote em troca de Wendel. Contudo, a diretoria rubro-negra recusou prontamente essa oferta. Apesar das polêmicas recentes envolvendo Pedro, o atacante ainda é considerado uma peça-chave no time. O Flamengo fez sua última proposta de 16,8 milhões de euros por 80% dos direitos do volante, mas o tempo está se esgotando, uma vez que a janela de transferências se encerra na quarta-feira, 2. Apesar disso, a diretoria do clube mantém o otimismo em concluir o negócio. As negociações com o Zenit deram uma pequena esperança ao Flamengo, pois os russos concordaram em reduzir a pedida inicial de 25 milhões de euros. Agora, o valor exigido é de 18 milhões de euros, aproximadamente 94 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos de Wendel. Esse fator pode ser favorável ao rubro-negro, uma vez que o volante manifestou o desejo de jogar no clube carioca. Entretanto, a situação pode se complicar ainda mais, pois o Napoli, equipe italiana, decidiu entrar na disputa pela contratação de Wendel. Os italianos até mesmo sinalizaram com a possibilidade de pagar os 25 milhões de euros exigidos inicialmente pelos russos. Diante disso, o Zenit parece inclinado a negociar com o Napoli, o que pode dificultar o caminho do Flamengo na busca pelo volante. Agora, o Flamengo está em uma encruzilhada e precisa agir rapidamente para garantir a chegada de Wendel, caso esse seja realmente o desejo da diretoria e da comissão técnica. As próximas horas serão decisivas para o desfecho dessa negociação, e os torcedores estão ansiosos para saber se o volante vestirá a camisa rubro-negra. Fiquem ligados para mais atualizações e informações aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like,
compartilhar com os amigos e se inscrever para acompanhar todos os detalhes dessa emocionante saga no mercado da bola. Tensão no futebol. Ministério Público abre audiência para investigar agressão a Pedro. Um episódio chocante no mundo do futebol colocou em destaque o preparador físico Pablo Fernandes, suspeito de agredir o atacante Pedro Guilherme, do Flamengo, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Após a vitória sobre o Atlético Mineiro, no último sábado, 29, a agressão veio à tona, gerando repercussão imediata. O Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, recebeu o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, sobre o incidente e agiu prontamente, marcando uma audiência para o dia 29 de agosto, às 13 horas, no Juizado Especial Criminal, na região noroeste da capital mineira. O caso será devidamente investigado para que as devidas medidas sejam tomadas. Segundo relatos de Pedro à polícia, após o jogo, ele estava no vestiário checando o celular quando o preparador físico se aproximou e o confrontou por não ter aquecido adequadamente, considerando aquilo uma falta de respeito. O atacante alega que, nesse momento, Pablo desferiu 3 tapas fortes e um soco no lado direito do seu rosto, resultando em lesões na boca e visíveis hematomas. A situação só foi controlada com a intervenção dos colegas de time, que contiveram o preparador físico, impedindo que as agressões continuassem. Pablo Fernandes, por sua vez, não prestou declarações à polícia, limitando-se a enviar uma nota na qual pede desculpas pelo ocorrido. Abre aspas, estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir, fecha aspas. O futebol brasileiro se vê mais uma vez diante de um incidente lamentável e que requer rigorosa apuração. A audiência agendada pelo Ministério Público será um momento crucial para esclarecer os fatos e buscar a justiça necessária para todos os envolvidos. Seguiremos acompanhando de perto o desenrolar dessa situação, trazendo informações atualizadas e detalhadas sobre o caso. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades e análises do mundo do futebol. Contamos com a participação de vocês nos comentários para compartilhar suas opiniões e se unir a nós nessa busca por um esporte mais justo e respeitoso. Até breve, e que o futebol retome o foco na paixão pelo jogo, deixando as atitudes violentas e desrespeitosas fora de campo.